Isso, gravar aqui no computador, né? Gente, vocês estão tendo quantas disciplinas, de fato, agora no primeiro semestre, que ainda não aconteceram? Desenho livre, para mim, já foi, né? Vocês estão tendo geometria, desenho um e mais quais? Topografia e cálculo. Topografia e cálculo, estão tendo 4 disciplinas? Ah, que delícia. Deve estar sendo então um semestre mais leve, então, né? Isso é ótimo, né? Nossa, que maneiro. Que maneiro. Então, vocês já tiveram estudo ambientais, já tiveram um desenho livre, então. Isso. História Massa. da arte a gente teve Ah, também. história da arte. Foi com o Bertolini? Como foi? Muitas emoções. Imagino, imagino. Uma verdadeira montanha-russa, imagino eu, né? Que divertido. Ai, ai, vamos lá. Gente, dentre os exercícios que vocês fizeram planificação, para mim é óbvio fazer o 10 e o 10 e o 12, na real, vai. O 11, de uma certa forma, já foi na aula passada. Mas para além do 10 e do 12, tem algum outro que vocês gostariam que eu fizesse? Dentre os primeiros? Ou, se vocês quiserem tirar dúvidas especificamente sobre vocês, eu estou com todos vocês aqui abertos também, super tranquilo, gente. Assim, eu tive dificuldade, eu queria saber se isso aqui está certo ou não, e enfim. Então, é só perguntar, gente. E aí? Tem algum que vocês gostariam que eu fizesse? Né? Tá bom. O Tá, tá. meu, o meu, o meu eu tive dificuldade no 12 e no. Acho que foi no 11 também. Mas meu PDF sumiu. Eu tô tentando achar Eu nem ele. queria mesmo. Acontece. O 8 também, professor, eu achei meio complicadinho. 8. Deixa eu lembrar aqui Eu qual acho que é é. o 8, deixa eu ver qual que é. Um, dois, três, Ah, quatro. é. O 8. É, Até o normal. 9 também, mas acho que se falar um dos dois já ajuda. É, acho que o 8 e o 9 são, na verdade, são boas pedidas, assim. Realmente eles são mais chatinhos, né? São mais tensos, né? Mas, na verdade, eles são mais tensos porque tem muita informação neles, né? Eles viram um treco gigantesco, né? Tá. Deixa eu dar Spotify, não, é Spotlight, isso. Spotify. Deixa eu mais para cima. Isso. Ok. Mais para cá. Joia. Vamos lá. O 8. Deixa eu lembrar aqui como que é a forma dele. E aqui. Ah, tá. Tá. Yes. Joia. O 8 é isso aqui, né? Assim, é meio engraçado a gente imaginar, porque esse daqui, obviamente, eles são só cubos, né? Ele não tem rampas, não tem nenhum tipo de outro elemento, né? Então, a princípio, partir de um conjunto base, né? De sair planificando 4 cubos e juntar todos os 4 cubos não parece ser nada tão absurdo, né? Exceto pelo fato de que depois ele vai virando uma coisa gigantesca, né? Mas vamos lá. Vamos pegar esse primeiro cubo aqui, pensar nele planificado, e aí a gente começa a trabalhar com o resto, ok? Tá dando para ver legal, né? Então, planificar um cubo, como a gente viu, pode ter 1 milhão de formas de fazer isso, né? Aqui, e nós vamos ter 4 de comprimento com 2 de largura.
Ótimo. 4 de comprimento. 1, 2 de largura. O que está aqui embaixo, pessoal, o quadradinho dali de baixo desse primeiro, que é o chão, eu vou dar nome para ele de letra C, de chão, só para a gente poder ter uma referência de como é que eu estou imaginando as coisas, tá bom? Então tá aqui, chão. Isso, chão, chão. Muito bem. Bom dia. Vamos lá. Próximo, vamos estar fazendo esse daqui então, chamar de 2 pontos, né? Isso. Vamos fazer aqui o chão de 2 pontos. Ótimo. Nossa, professor, olhando assim, eu já vi que eu já fiz muito diferente. Não, mas esse negócio tem 1 milhão de formas de fazer, né? É importante, acho que isso é uma das coisas interessantes do exercício de planificação, acho que uma das coisas mais massas na verdade, geometria em geral, mesmo nas provas, às vezes tem uma dificuldade do caramba. Porque não existe uma resposta certa, existem dezenas de respostas certas. E aí, o que normalmente eu fazia nas provas presenciais é realmente ficar montando um por um na cabeça para ver se o negócio fecha e se faz sentido. Então, assim, não se assuste. O que eu estou fazendo, na verdade, sempre, mais uma vez, aquela máxima. Eu preciso tentar achar um método mais didático possível para vocês fazerem, né? Quer dizer, para ilustrar para vocês, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou literalmente separando cada um dos cubinhos para montar. Não necessariamente mais prático, mas talvez mais didático, né? Então, de novo, certo? Então, eu tenho aqui o cubinho número 1 planificado, cubinho número 2 planificado. Vou ter o 3 ali em cima e eu tenho um embaixo do 3, correto? Olha, esse que está ali embaixo, por hora, eu vou escolher trabalhar sem o de cima, vou trabalhar só com aquele que está ali embaixo, que é o único que a gente não consegue ver nada dele, né? Vocês conseguem ver o azul? Conseguem, né? Tá. Ver mais fino. Joia, onde esse C vai ser o chão do azul, certo? Tá, vamos colocar o topo do azul também. Vamos lá. Eu vou tirar, mas não tem problema. Deixa eu colocar ele aqui para cima. Vou deixar ele aberto. Vocês conseguem, pelo que eu fiz aqui, pessoal, vocês conseguem imaginar que todos os 3 cubos vão estar fechados e colados um no outro, certo? Quando eu falo que eu tenho esses 3 Cs que eu estou chamando de chão, na prática, eu estou dizendo que todos os 3, na verdade, tratam-se de um plano só, não é? Ou seja, estou dizendo que ali na parte de baixo, estou começando a trabalhar com isso aqui. Até a metade, isso. Eu estou literalmente fazendo isso aqui, que é exatamente o que se vê dali de baixo, correto? Joia. Vocês conseguem enxergar que isso aqui é o que está ali embaixo? Vocês conseguem imaginar isso? Isso é claro para todo mundo, gente. Se não for, não tem problema. Eu giro a peça para vocês entenderem, gente. É claro para todo mundo? Tá bom. Bom, voltando aqui então. Tendo isso em mente, isso daqui é justamente aquela superfície que está com um pontinho, certo? Onde eu dobro isso aqui para cima, trago todo o conjunto para poder fechar enquanto um cubo. Porém, ao invés de fechar o cubo inteiro, eles já estão inseridos dentro, gente, mas obrigado. Quando alguém estiver entrando assim, de repente, se quiserem chamar atenção, falem, porque eu fico de costas, não adianta mandar para o chat que eu não vejo. Okay? Voltando. Essa parte em específico, ela fecharia justamente nesse ponto aqui. Certo? Ou seja, seria justamente aonde este primeiro cubo está encostando nos demais. Isso é claro para vocês? Gente, se não for, eu preciso que vocês falem. Então, se eu sei que ele vai estar encostando nos demais, ela é justamente uma superfície que eu não preciso. Porque o que eu preciso é que esse cubo ele fique aberto. O que eu quero dizer com ficar aberto? É mais ou menos como se, ao girar isso daqui,
eu estivesse dizendo o quê? Estivesse, não, eu estou, na real. Então, eu literalmente peguei, girei em 180 graus, certo? E, com isso, isso aqui, isso aqui. É como se eu tivesse todas essas faces que nós estamos vendo aqui devidamente colocadas, certo? Porém, ela fica em aberto para poder conectar com as demais. Ou seja, eu não estou fechando ela. Com isso, estou retirando uma face do meu cubo. Essa face que eu estou retirando é justamente essa que eu apaguei, porque ela vai precisar ficar em contato com as outras peças. Ok, pessoal? Entendeu? Ficou um pouco mais claro, inclusive, porque eu construí dessa forma, porque eu já sabia que essa é a face que eu poderia estar apagando e facilitaria muito a vida na planificação. Ok? Então, da mesma forma que eu tenho isso desse lado, do outro lado eu preciso ter basicamente a mesma coisa. Eu preciso o quê? Ô, Maurício, capricha. Ai. Isso, aqui eu vou estar vendo. Ótimo. Então, da mesma forma, aqui do outro lado, eu também preciso que isso aqui fique aberto. Assim como eu deixei isso daqui aberto, não é? Então, o que eu posso fazer? Eu posso literalmente remover exatamente a mesma peça, que eu já deixei desse lado, justamente porque eu sabia que ela ia cair exatamente ali. Logo, se eu não a tiver, eu deixo elas, as duas exatamente abertas dessa forma. Massa? Okay? Em relação às azuis, vamos lá. O que acontece com as azuis? Eu vou ter aqui, deixa eu apagar o excesso de informação para ficar um pouco menos confuso. Em relação às azuis, eu vou ter aqui a face de solo dela, certo? Vou precisar da face que vai estar fechando aqui, e vou precisar da face que vai estar fechando aqui, não é? Correto? Joia. Posso ter também a que fecha ali em cima, mas não faz muito sentido, porque obviamente ela vai estar conectando com outro cubo, não é? Então, essas duas que fecham pela lateral, eu posso chamar de, sei lá, vamos supor, L1 e L2, certo? Estou dizendo que literalmente são essas aqui, L1 e L2. E a que estaria em cima, fechando de fato, não faz sentido que eu tenha, certo? Porque obviamente eu vou estar deixando ela fechada, e não, me interessa que ela esteja aberta, porque ela vai ter conexão com o cubo de cima. Qual é o problema de fazer isso daqui que eu fiz, pessoal? Vamos lá. Qual é o problema dessa minha solução temporária? Porque ainda não terminei. Mas até nesse ponto, que eu trabalhei só com 3 cubos, eu de cara criei um problema. Qual é o problema que eu criei? Separou ali, né, as faces. Eu separei as faces. Separei as faces. Do que a Isabela está falando, gente? A Isabela está falando o seguinte, como eu trabalhei com os cubos aqui individualmente, eu só diminuir um pouquinho a informação, já que vocês agora já entenderam. O que acontece? Quando eu fiz o cubo azul separado daquele, isso daqui, que eu estou mantendo com esse risco, na verdade deveria ser isso aqui. Não deveria existir essa divisão entre as duas faces, entre os dois quadrados. Da mesma forma, não deveria existir essa divisão entre esses dois quadrados. Deveria ser uma coisa só, não é? O que acontece então? Estou dizendo que, quando eu deixo esse L1 de pé, o vizinho imediato dele aqui deveria ser uma coisa só. Ou seja, isso aqui não deveria ser isso, mas isso. Da mesma forma que do lado, quando eu deixo esse L2 de pé, ele não deveria ser um quadrado isolado, ele deveria ser um retângulo. E para que isso seja possível, eu preciso apagar os respectivos que eu já desenhei, para obviamente não haver uma sobreposição de faces. Melhorou, né? Gente, se vocês estiverem viajando, eu posso fazer isso de 1 milhão de formas. Por favor, gente, não deixa passar. Sério. Não terminou ainda, né? Não, ainda falta o cubo de cima. Ainda falta o cubo de cima. Mas assim, considerando os 3 cubos de baixo,
Estamos num caminho massa, é mais ou menos por aí. A única coisa que é importante notar aqui é que da forma como nós estamos agora, nós temos exatamente isso, onde esses cubos laterais estão totalmente fechados e corretos e perfeitos. Esse do meio apenas, está faltando o cubo aqui em cima, é por isso que ele está furado ali, né? Joia, para poder fazer esse cubo ali em cima. Quais são as alternativas que eu tenho, pessoal? O que vocês conseguem imaginar que eu possa fazer aqui? A partir do ponto em que eu estou. Olha que legal, é uma excelente questão da prova. Nunca tinha pensado para a prova, nunca tinha pensado nisso. Eu posso pegar um objeto, planificar ele, arrancar uma boa parte para obrigar vocês a seguirem um caminho a partir do que eu estou planificando. Olha que maravilha. Gostei. Boa. Obrigado, gente. Apesar de vocês não terem falado isso. E aí? Dá pra fazer Perdi um inspirado. cubo Oi? Dá pra começar o cubo depois desse retângulo aqui? Do retângulo do 5? Sim, é perfeito fazer a partir dos retângulos. Com certeza, claro. Por que acontece? Quando eu tenho essa situação, o cubo que eu teria aqui em cima ele vai romper essas divisões, porque trata-se de um plano só, e vai romper essas divisões, porque trata-se de um plano só. Bom, então ficou fácil, né? Basta que eu pegue os dois retângulos que eu já tenho feitos, né? E adicione esse quadradinho. Parece bom? Isso significa literalmente que eu posso estar adicionando um quadrado aqui, posso estar adicionando um quadrado aqui, apagando a divisão entre eles para que eles virem um plano só. E aí, com isso, eu já ganhei essas duas faces. O que está faltando? A de cima, a que vai estar escondida aqui, e a que vai estar escondida aqui, não é? Não estão faltando 3 quadrados desse cubo? E aí, onde eu posso colocá-los? Agora ficou muito fácil, porque esse daqui de cima tem divisão com essa face, esse daqui de cima tem divisão com essa face. Agora ficou muito mais fácil, muito mais fácil. Então, basta que eu, inclusive, escolha qualquer uma das duas e posso colocar um quadradinho ali em cima, que eu posso, inclusive, chamar de topo, porque é literalmente o ponto mais alto da minha planificação, né? E ele vai acontecer o quê? Quando ele estiver aqui no topo, ele vai ter que fechar para cá essa lateral, ou seja, essa daqui, e da mesma forma ele vai ter que fechar para cá com uma outra lateral, que é essa daqui. O que eu estou dizendo? Que eu preciso de outros 2 quadrados eu preciso de outros 2 quadrados justamente para poder encerrar essa face e essa face. E tá pronto! Yupi! Será que funciona? Querem que eu coloque a prova e faça em 3D para vocês chegarem? De repente, é uma loucura que me ocorreu aqui agora, mas é porque, muitas vezes, quando eu chego nessas conclusões, mas por que esses dois aqui vão resolver? Para mim é difícil, porque é de uma obviedade grande. Mas, por outro lado, se estiver obscuro para vocês, o que eu posso fazer? Eu posso pegar aquele software 3D, o SketchUp, por exemplo, desenhar literalmente isso daqui que eu tenho e ir fechando face por face para vocês poderem ver essas coisas acontecendo, se vocês estiverem com dificuldade nisso aqui. Se vocês não tiverem entendido, eu posso fazer isso sem problemas. É por isso que é importante que vocês falem. Senão, eu sigo para o próximo. Tá bom, vamos seguir para o próximo. Que bom que está todo mundo entendendo absolutamente tudo. Nossa, eu fico tão feliz. Como eu sou um bom professor. Uau! E como vocês são inteligentes. Maravilha. É engraçado que eu, tipo, cheguei no mesmo, igualzinho você fez, mas a linha de raciocínio completamente diferente. É um pouco isso, Isabela, porque, no fundo, assim, vocês têm uma preocupação de resolver encrenca. Isso é ótimo. No fundo, é o que vocês não estão fazendo mesmo, sabe? Eu tenho a preocupação de resolver, mas ir mostrando para vocês que existe um caminho palpável para poder pensar nisso, né? Isso que é a dificuldade da coisa. Então, para mim, é quase que... Não é, eu nunca faria da forma que eu fiz aqui. É pau, fala sério. Não tem o menor sentido. Mas, ao mesmo tempo, dessa forma, eu consigo ilustrar para vocês um passo a passo para a coisa poder estar sendo construída, né? É mais ou menos isso.
Ai, Celso. Ah, molhado. Não repara, gente. Acordei um pouco mais tarde. Nossa, que péssimo. Gente, é muito gostoso o desenho isométrico. Não sei se vocês acharam também, mas... Caraca, é muito gostoso. Dá uma vontade... Vocês já viram falar de pixel art? Não? Já? Gente, dá para fazer um milhão de ilustrações interessantíssimas com só desenhando com isométrica, gente. Bom, se vocês estiverem com tempo livre e coisa e tal, eu acho que vale a diversão, porque é realmente muito legal. Muito legal. Enfim, bom, eu acho. Eu também sou muito parão. Qual que é o grande barato desse daqui, gente? Esse daqui tem uma facilidade maior se comparado ao anterior, porque não se trata exatamente de 4 cubos. Bom, são 4 cubos, óbvio. Mas mais do que isso, ele é composto de dois grandes prismas retangulares. Então, a princípio, eu posso partir da planificação desses prismas, que não é uma planificação complicada, para poder fazer a peça, correto? Do que eu estou falando? Falando que se eu pegar, por exemplo, só essa peça que está aqui deitada... Nossa. Ok. Se eu pegar só essa peça que está aqui deitada, eu estou dizendo que ela é o quê? Um retângulo. E aí? Assim como eu fiz com a planificação do quadrado, eu vou estar fazendo a planificação desse prisma. Fazendo isso para cá para não apertar. Joia. Então, aqui eu tenho a planificação justamente daquele prisma retangular ali, percebem? Não tem por que ficar fazendo os dois cubos. Nesse caso, especificamente, seria meio tonto fazer isso, né? Porque, bom, claro, já é por si só uma peça meio pronta, né? Qual é o único porém? Se eu falo que isso daqui é a parte de baixo, estou dizendo então que isso daqui é a parte de baixo, não é? O que que eu vou ter em comum disso daqui com o outro, que eu nem comecei a fazer ainda? Exatamente como no exercício anterior, a base deles é uma só. É isso aqui, não é? Uma vez que eu tenha isso daqui, já sabendo que é a parte de baixo daquilo, ou seja, que é equivalente a mais ou menos essas duas tampas que eu tenho, só que é aquela outra peça. O que eu posso fazer a partir daqui então, pessoal? Alguma ideia? Você poderia fazer mais uma igual esse L aí e colocar do outro lado também, não pode? Super. Para encaixar com o outro lateral? Super. Para além disso também, o que acontece? É só importante notar que, quando eu tiver a junção dessas duas peças, se eu estou dizendo que isso daqui é a parte de baixo, isso daqui vai ser essa parte, correto? Essa daqui vai ser a parte de cima, e aí eu tenho meu único porém aqui, porque essa peça, que seria esse retângulo inteiro, ela não vai estar fechando inteira, vai estar fechando só esse quadrado, não é? Correto? E aí, aproveitando isso, é o Jans que falou, não foi? Não, eu não lembro quem falou. O Roger? Não sei. Roger. Ah, tá. O Roger Jans tem uma voz Isso. meio parecida, que engraçado, gente. Divertido. Bom, enfim. Então, eu tenho aqui agora a planificação para estar seguindo, certo? O que que acontece? Será que eu posso... Aqui, eu vou ter que apagar, não vai ter jeito. Chatice. Será que eu posso simplesmente pegar o que eu fiz aqui e fazer do outro lado? Ou seja, faço aqui um retângulo.
que eu estou dizendo na prática? Que o que eu tenho aqui, por si só, é a planificação daquele outro prisma que está ali do lado. É claro que eu não vou ter ele inteiro, não faz sentido. Ele tem umas peças de sobreposição com esse daqui. Então, é claro que eu não vou estar literalmente fazendo isso, né? Mas vamos pensar um pouco aqui agora. Então, o que eu preciso retirar daqui para que eu possa ter aquele sólido, gente? Bom, essa lateral aqui, ela vai estar de pé em cima dessa face, não é? Ela tem um problema. Porque, na prática, eu tenho uma face aqui que deve ser 3 peças, assim como essa daqui da base, não é? Quando eu tenho ela aqui só com 2, significa que ela vai estar exatamente aqui em cima e faltando esse outro pedaço que está lá. O que eu posso fazer com isso, então? Eu vou transplantar de um lado para o outro. Sim. Vou arrancar o fígado de um para colocar no lugar do baço do outro. Olha que beleza. Certo? Com isso, eu vou ter ela literalmente colocada aqui em cima, sendo uma peça só, sem ter divisão de faces, fazendo com que seja uma face só. Ou seja, eu vou literalmente enquadrando a coisa para ela poder funcionar. Certo? Isso daqui vai ser exatamente a tampa que eu tenho aqui em cima. Essa lateral, beleza, ela vai fechar joia aqui, sem problema nenhum. Só que, por último, quando eu for fechar aqui desse lado, eu volto a ter aquele problema. Eu não posso ter a peça inteira, porque a metade de baixo dela tem contato com esse retângulo, não é? Então, estarei utilizando só a metade de cima. Uhul! Dúvidas, pessoal, sobre isso daí? Esse eu sinto que foi um pouco menos didático que o outro. No final das contas, eu acabei exigindo um pouco mais que vocês já estivessem vendo do que eu estou falando. Se não tiver ficado claro, mais uma vez, eu posso planificar e sair encaixando as coisas para vocês poderem enxergar, gente. Eu acho que esse eu não consegui visualizar muito bem. Obrigado, Na parte Rony. do segundo retângulo, para mim, Tá. teria que colocar o quadrado antes. Não, sem problemas. Sem problemas, acho ótimo. Acho, sinceramente, perfeito, porque é muito importante que vocês perguntem se vocês não tiverem entendido. Esse eu fiz de propósito, realmente mais como eu faria, né? Então, deixa eu parar de... Aliás, deixa eu dar share screen aqui e abrir o SketchUp. Ok. Vamos lá. Deixa eu até aproveitar... não sei se fizeram muito diferente. Licença, professor. Só aceita a Sabrina, por favor? Oi? Perdão. Aceitar a Sabrina? Sem problemas. Como é que é? Onde que eu vejo para aceitar alguém aqui? Ah, eu preciso dar stop no share. Ué, não tem ninguém pedindo para entrar. Bom, enfim, tudo bem. Deixa eu ver aqui, entre o que vocês fizeram, vocês optaram por fazer de formas bem diferentes. Né? Essa daqui está até um pouco mais próxima, um pouquinho mais próxima da minha. Mas, não, é zoeira. Tem umas diferenças, vamos colocar assim. Cadê? Então, sobre a história de cortar, cortar a face. Aqui, Isa, só, tipo assim, não, como eu disse, não está errado. Só o cuidado com relação à questão de você ter face junta para que, na verdade, vai ser cortada no meio. Não é um problema, isso pode acontecer, mas se puder evitar, é melhor. Ok. Isso daqui está bem parecido com o que eu estou fazendo. Nossa, isso aqui está um clone. Olha que maravilha. Temos um clone. Não, tudo bem. Só essa parte aqui, que no meu caso está desse lado. Mas, nossa, isso aqui é basicamente o que eu fiz. A Jennifer fez mais ou menos a mesma coisa que eu fiz. Jennifer, tá aí? Tô sim, professor. Tá assim? Você fez separando as duas partes e por isso resultou nisso ou foi coincidência mesmo? Eu fiz a planificação física, aí eu fui depois montando no Paint. Entendi. Legal, legal. Bom, vamos lá. Deixa eu colocar isso em isométrica e aí temos
quadrado de 1 por 1 e retângulos de 2 por 2, de 2 por 1. Ok. E aí, um coladinho no outro. Isso daqui. Joia. Aí, com isso. Isso aqui com aquele ali para cima. Joia. Uhum. Ok, essa situação aqui. Joia. Mas deixa eu deixar isso do lado, que vai ser o conteúdo base de todos os exercícios. A situação é a seguinte, Roger. Olha só. Isso. Qual foi a minha ideia aqui? De pegar o conjunto, certo? Rotacionar ele inteiro aqui. A ideia é justamente que sejam dois sólidos, dois prismas de base retangular, certo? Idênticos, planificados. Joia. Uma vez que eu tenha feito isso, da mesma forma, vou estar aqui dobrando essas partes, certo? E aí, por que eu cortei o retângulo ao meio? Porque eu sabia que se eu deixasse aquele retângulo aqui, na hora de fazer essa rotação agora, olha lá, essa metade tá super ok. A metade lá vai ficar em conexão com outro sólido, ela não pode existir. Na prática, o que eu preciso é de só metade dela. Percebe? Não sei se era essa a dúvida, mas, enfim. E aí, continuando. Aqui, eu fecho essa tampa, certo? Ótimo. Como nós dissemos, essa peça tripla que eu tenho aqui como base, certo? É justamente a base global do nosso sólido. Ótimo. Quando eu trouxer esse conjunto para que ele fique de pé, aqui, olha lá, certo? Essa parte daqui, onde eu originalmente tinha um retângulo conectado aqui, certo? E não tinha isso. O que aconteceria na prática com essa situação? Que é a situação que eu tinha anteriormente, antes de fazer essa junção aqui. Qual é o problema disso? Ela fecha? Sim, ela fecha. Só que esses dois objetos, esses dois planos, eles na prática são um só. Eu não tenho por que ter essa divisão aqui no meio. Eu preciso que eles sejam apenas uma face. Então, das duas, uma. Ou eu trazia aquele quadrado que eu tirei daqui para cá, que foi o que eu fiz, ou então eu tirava esse retângulo daqui e levava para onde está o quadrado. Dá na mesma. Do que eu estou falando? Como assim de levar o retângulo para onde está o quadrado? É a mesma coisa de dizer que aquele quadrado que eu tinha nessa posição, eu poderia, então... só para constar, isso aqui vai aqui, isso aqui vai aqui. Então... isso. Isso. Não. Só peraí. Esse aqui com esse e esse daqui com esse. Essa daqui que vai estar no chão. Ótimo. Nossa, vai ficar horrível. Eu precisaria que ele estivesse aqui. Sabendo que eu vou cortar... Aliás, que eu não vou cortar essa parte, isso aqui tudo vai ser uma coisa só. E aqui eu vou ter uma parte de corte, outra parte de corte, outra parte... Não, aqui é dobra mesmo. Mas assim, ficou bem ruim. Não ficou legal, não. Acabou ficando mais confuso, né? Melhor levar o retângulo para lá mesmo. Ignorem tudo que eu fiz a seguir, gente. Desculpa.
Ignorem sumariamente, pelo amor de Deus, não vai dar uma confusão sinistra. Mas assim, o fato é que é possível levar para lá, só não valia, aqui. Só não valia a pena. Ia ficar muito mais confuso de se entender, muito mais difícil de se entender. Isso. Bom, voltando aqui então. Ótimo. Essa parte, que é justamente o quadradinho do qual nós estamos falando agora, que eu acabei de levar para cá. Fecha. Aqui. Certo? Aqui da mesma forma, com o quadradinho ali do topo. Ok? Aqui, originalmente, eu não tinha esse quadradinho. Eu tinha um retângulo inteiro, porque eu estava pensando num sólido inteiro. Do que eu estou falando? Antes era assim, não era? Na hora que eu faço essas rotações, qual é o problema que eu teria com isso? Isso daqui tem sobreposição com o objeto de baixo. Sei lá. Eu só preciso do quadrado de cima dele. Eu não posso ter o quadrado de baixo, que eu vou ter a superfície dentro do meu sólido. Então, o que eu fiz? Aqui, eu cortei pela metade. Para que, na hora que eu pudesse estar fazendo esse fechamento, eu fizesse fechamento só com esse quadradinho. Não sei se esclareceu, Roger. Desculpa por aquela bagunça no meio. No final das contas, não é algo que vale a pena. Deu para esclarecer um pouco melhor olhando assim? Ou não esclareceu? Se não esclareceu, me fala exatamente. Não esclareceu sim, professor. Esclareceu? Qual parte que não tinha ficado muito claro, assim, que foi onde deu a confusão? Esclareceu, ficou ótimo. Na verdade, o que tinha não foi nem o seu próprio desenho. Eu acho que eu confundi na ordem de girar em si o desenho, que na parte que era de baixo ali que você fez no seu desenho, eu estava visualizando como se não fosse a parte de baixo. E aí depois, quando montava, ficava estranho, mas foi uma coisa que eu embaralhei aqui, mas deu para entender muito bem, professor. Maravilha. É interessante você comentar isso, eu fico um pouco preocupado, porque no fundo, toda vez que a gente tem uma face, a verdade é que ela sempre pode ser dobrada em dois jeitos diferentes, isso vai dar planificações um pouco diferentes, isso é até um pouco complicado. Porque eu normalmente sempre penso com elas sempre sendo viradas para cima, mas a verdade é que, obviamente, elas podem ser viradas para baixo, e aí, nesse caso, é óbvio, não fecha, né? Vira um troço super alienígena, né? É virar literalmente como se fosse a peça ao avesso, né? Então, realmente, tem que tomar um certo cuidado. Mas, assim, toda vez que eu coloco base... Nossa, eu tinha caído, desculpa. Hã? Eu tinha caído aqui, você estava falando comigo. Não, tudo bem. Mas toda vez que eu chamo... Eu sempre gosto de colocar alguma coisa como base, para a gente sempre imaginar que Maurício está falando justamente da parte mais baixa, daquilo que está colado no chão. Se está colado no chão, necessariamente tudo vai ser dobrado para cima. E isso faz uma bela diferença. Ok? É isso. Alguma dúvida sobre esse exercício ou posso seguir? Engraçado, eu não sei qual é a Uma sensação de dúvida. vocês, Em relação... Pode falar, por favor. É que eu tô atrasado, então parece que tá cortando. Mas quando você fez aquela lateral, quando você foi de encaixar esse falou que tinha ficado mais confuso, criou a outra lateral certinha, daria para encaixar, só que aparentava que ele estava grudado no outro lado. E tem algumas vezes que eu faço desenho que ele parece, tipo, eles se completam, só que parece que ele está grudado com a outra região. Então, Roger, o que acontece? E aí eu não sei se tem uma forma de representar que aquilo seria cortado ou não. A minha sugestão, não faça. Porque quando você... Não, parece piada, mas na verdade é sério, é isso mesmo. É porque assim, eu sei que isso é possível. Aí seria como, por exemplo, colocar um tracejado para onde vai ser dobra e deixar a linha cheia onde vai ser corte. Resolveria, mas da mesma forma que eu estou falando que tem dezenas de formas de planificar isso, tem uma forma que é mais clara. Então, não tem porquê, de repente, ao dar de cara com essa situação, não tem porquê insistir nela. É igual, por exemplo, isso daqui. Uma vez que eu tenha isso, bom, eu sei que essa aresta aqui vai necessariamente ser a mesma que essa. Não é que elas vão se juntar, ela vai ser uma só. Não vai ter duas, é uma só. Então, se eu sei que elas vão ser uma só,
que eu posso fazer? Eu posso pegar ela inteira e rotacionar para cá. Só a título de exemplo, tá? Então, eu poderia ter ela aqui sem problemas. Que, inclusive, se vocês olharem lá nos PDFs que eu mostrei, que vocês fizeram, vários de vocês fizeram dessa forma. Eu acho que faz um baita sentido fazer dessa forma. Que são as duas peças mais chatas do contexto, né? Então, tipo assim, sem problemas nenhum. Posso fazer isso sem problema nenhum. Da mesma forma, eu sei que essa aresta e essa aresta, quando elas se dobrarem, elas vão ser uma só. Se eu sei que elas vão ser uma só, eu posso também rotacionar da mesma forma. Eu posso trazer para cá o que eu estou fazendo? Eu estou sempre girando ela para trazer para uma outra posição possível, baseado nas arestas que elas vão ter em comum. Eu posso girar aqui de novo para encaixá-la aqui de novo, mas é exatamente aquela situação maldita que até me arrependo de ter mostrado, porque fica uma coisa super confusa. Que se eu pegar e girar isso aqui de novo para encostar essa aresta aqui com essa aresta, porque elas são a mesma aresta, eu ganho aquela figura que eu pedi para vocês esquecerem, que é essa coisa daqui, né? E sim, isso pode funcionar como planificação, desde que eu assuma que isso aqui é dobra e que isso e isso são cortes. Só que é a pior situação possível. É feito para dar bagunça visual. E se eu tenho todas aquelas outras possibilidades? Eu poderia continuar girando no sentido contrário agora. Tem dezenas de possibilidades nas quais eu posso fazer isso. É sério que eu vou escolher justamente aquela que fica mais encrenca para representar isso? Então, assim, voltando. Se eu tinha aquela situação, por exemplo, né, de ter essa peça aqui, certo? Eu posso, inclusive, girá-la para cá agora, para o sentido contrário, e trazê-la para cá. Sem problema nenhum. E aí eu apago a existência dela daqui. Basta que eu me baseie em quais são as arestas que ambas as faces vão ter em comum. E eu posso rotacionar isso infinitamente, certo? Eu até posso rotacionar para entrar em outro tipo de contato com essa daqui, mas é péssimo. Então, em qualquer uma dessas alternativas, se você perceber que vai acontecer de você ter uma face que precisaria da indicação de que isso aqui é corte, rotaciona ela, sabe? Ou então termina o seu desenho desse jeito, não tem crime nenhum nisso, não está errado, sabe? Termina o seu desenho desse jeito, terminou. Pega e coloca uma folha por cima, um papel croquis, um papel de seda, qualquer papel que seja razoavelmente transparente para você poder ver através das camadas. Desenha todas as peças por cima e apaga só aquela e mexe para qualquer outra posição. Percebe? Deixa eu ver o Ian aqui. Ok, gente? Apareceu, Roger? Presumo que sim. Né? Entendi sim, professor. Maravilha, maravilha. Foi muito bom. Obrigado. Tranquilo. Pessoal, lembre-se sempre, eu sei que na minha cabeça, às vezes é mais difícil, porque na minha cabeça, às vezes, essas coisas são meio óbvias. Mas, lembrando, tá difícil, separe em peças menores. Mas, professor, é meio louco isso de separar em peças menores. Porque, por exemplo, no exercício passado, você separou em 4 cubos e esse aqui você separou em 2 prismas retangulares. Ok, eu poderia separar em 4 cubinhos também, sem o menor problema. Certo? Mas é importante parar para observar a peça, para identificar o que ela tem em comum, uma com a outra, o que ela tem de padrão. É buscar essas coisas que comunicam de uma com a outra, sabe? Para poder chegar num denominador comum, sabe? Na forma que parece ser mais simples de resolver. É necessário investigar a peça. Em resumo, é meio isso que eu estou querendo dizer, sabe? Bom, essas foram a 8 e 9, né? Isso. Tem alguma outra que vocês gostariam que eu fizesse antes da... Na verdade, só falta 12, porque a 10 e a 11 eu fiz na aula passada, né? Mas pode fazer de novo também, se vocês quiserem. Se tiver ficado dúvidas, não tem problema, é fácil. Alguma antes da 8 e da 9, gente? A 7, no final das contas, ela era meio simples, né? Ela tinha lá um quê? Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Aqui. Ela tinha um quê de complexidade, mas ela é toda simétrica. E aí, quando a gente tem simetria, normalmente a coisa fica um pouco mais fácil, né? Cadê? Aqui, né? Essa daqui é a 7, né? No fim das contas, o que eu tenho para um lado é exatamente as coisas que eu tenho para o outro lado, então isso facilita bastante a vida. É que nessas duas é praticamente impossível ter isso, né? Tem alguma coisa no chat? O que está no chat?
Pode... responde... tá, não. Tranquilo. Chegou só agora a mensagem. Maravilha. Ô, Bom. professor. Oi. Oi, eu consegui, me esclareceu tudo também em relação à 9 também, quando você estava fazendo, eu fiquei um pouco confuso, mas aí quando você explicou eu consegui. Mas é uma coisa assim, é fora da matéria, mais ou menos assim, que isso que você acabou de fazer, de dar, eu acho que só dar o share screen, fica tipo muito bom pra gente ver. Lembra de ontem que deu toda aquela confusão e tal? Infelizmente lembro. Então, tipo, mas obrigado, brincadeira. Desse jeito aí que você fez, tipo, fica um pouco melhor, sabe, para ver. Porque pelo menos para quem tá no computador, tipo, do lado esquerdo, assim, porque fica a sua câmera compartilhada, e aí do lado direito fica a sua câmerazinha. Cadê aqui? Share screen. Isso. E aí do lado esquerdo da sua câmera, que fica pequenininha, tem tipo umas duas barrinhas brancas assim que dá pra gente arrastar, pelo menos para quem tá no computador, né? Eu acho que no celular deve ser mais complicado. E aí, tipo, dá pra gente meio que regular, assim, o tamanho da câmera. Isso. Aí dá pra ficar meio que as duas telas iguais, entendeu? Você tá falando mais especificamente de desenho. Isso, tipo, que deu aquela confusão ontem e tal. Sim. E aí fica, tipo, eu, pelo menos, acho que fica bom pra ver, entendeu? Sim, aí é só, tipo assim, uma coisa que eu percebi agora e talvez ajude. Eu te agradeço muito. Eu sei que a intenção é das melhores, até porque a gente até teve uma discussão. Discussão, não, na verdade, eu estava mais desabafando justamente no começo dessa aula de hoje, falando sobre ontem, né? Porque foi o caos completo, né? E na verdade, assim, eu sinceramente, eu entendo o que você quer dizer, eu acho que resolve, no final das contas, foi a primeira coisa que eu fiz, inclusive, eu acho que deu para vocês verem um bocado desse jeito. O único, porém, só é que aconteceu exatamente o contrário do que seria o ideal. Que o computador, no final das contas, falando sobre ontem, o computador, no final das contas, é a parte menos importante de você ter uma certa precisão, porque é uma tela, então não está usando webcam, é transmissão de imagem digital para imagem digital, é claro que a perda vai ser muito menor. Em contrapartida, o Oswaldo desenhando ali na lapiseira, em cima daquele papel, putz, aí fica tenso, né? Porque aquilo é a parte mais importante, no final das contas. E aí precisa que a webcam seja boa, precisa... O ideal, na verdade, é só que acontecesse o contrário. O ideal é que ficasse vamos colocar a tela compartilhada dele desenhando, só que aí para isso, atualmente, a gente precisa que ele compartilhe a tela do celular, porque não é o computador dele que está fazendo isso. E aí cada um de vocês necessariamente precisa estar num computador para poder arrastar a tela e aumentar. Então, assim, eu entendo que melhora, mas percebe que isso não resolve? Esse é o meu ponto. Como é que a gente faz? A minha grande questão é, como é que a gente faz para isso ficar redondinho para todo mundo, sacou? Eu sei que é meio louco pensar isso, mas é como tem que ser, né? Então, assim, eu tô aqui maquinando, porque semana que vem eu tô em Cuiabá. Não devia, gente, vai, pelo amor de Deus. Eu sei que não devia, tô me sentindo péssimo com isso. Mas, enfim, infelizmente eu vou ter que ir, não vai ter outra alternativa. Então, ok, o que eu tava maquinando? Eu tô pensando, vou comprar uma webcam no Mercado Livre, mandar entregar em casa aqui rapidão, uma baita webcam, de repente HD, aí eu levo para casa do Oswaldo, monto um esquema ali para tentar garantir que isso funcione. É mais ou menos o que tá na minha cabeça, entendeu? Para ele não ter que usar o celular, para ele ter que usar só o computador, porque aí o share screen funciona melhor. Mas são essas as condições. Infelizmente é um pouco mais babaca do que parece, é chato tentar resolver isso, né? É um negócio assim que a gente vai tentando dar um jeito, né? Nesse sentido, eu acho que a Tula resolveu muito bem, mas ela montou uma puta estrutura para isso, ela gastou uma bela grana. Ok, né? Quem pode, pode. É porque eu tinha chegado um pouco atrasado, aí eu não tinha visto você falando. Então. Tranquilo. Imagina. Bom, mas eu agradeço você que é a intenção das melhores, né? Valeu, cara. Valeu mesmo. Falando... Vamos lá. Querem que eu faça algum... Bom, aqui não faz mais sentido ficar no computador, né? Deixa eu dar o stop share. Enfim, tem algum outro que vocês querem que eu faça, gente, antes de fazer o 12? Porque o 12 é realmente... O 12 é malinha, né? Nossa, o 12 é muito malinha. Eu reconheço, vai. Eu acho que ele é muito parecido com o 7. Não sei se vocês sacaram isso, mas enfim. Cara de ponto de interrogação? Não, não parece muito parecido com o 7? Que bom. Joia. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, então. Vamos para o 12, antes da gente fazer um breve intervalinho. Vamos lá. Vamos desenhar o 7 primeiro, então.
Mania de ficar cortando. É isso aqui. Isso. Ah, tá. É uma escadinha, né? E aí, o 7 é isso daqui, correto? Beleza. Planificação do 7 não é, tipo assim, eu sei que parece meio louco o que eu tô fazendo, tipo assim, como assim você tá fazendo o 7? É dizer que depois eu vou transformar o 7 no 9, que eles são a mesma base, sabe? Tirando o fato de que o 12 é todo cortado, todo errado. Eu sou rancorosa! Ai, ai. É aquela história, nossa, eles são muito parecidos, pena que eles são tão diferentes, né? Isso. Aí, aqui. Joia? Aí começa os quadradinhos, né? O rabo da pipa. Eu tenho quantos mesmo? É 1, 2, 3, 4. No total já tem 2. Faltam 2. Deixa eu facilitar minha vida. Joia? Bom, isso aqui é o 7, mas aqui é a planificação do 7, né? Vamos começar a cortar o 7 para ele poder virar o 12. Porque, na prática, o 7 tem esses 3 cubos, o 12 também. Exatamente nas mesmas posições. A diferença é só que alguns cubos do 12 foram cortados ao meio. Alguns nada, todos, né? Então, aqui eu faço esse corte, o 12 acontecer, né? Correto? Vou fazer de conta que o 12 não tem as outras duas rampas. Então, vai deixar só essa, para a gente poder ir cortando rampa a rampa, ok? Com isso, tendo feito isso, o que acontece? Esse L daqui de trás mudou alguma coisa? O que vocês acham, pessoal? Ou continua sendo o mesmo L? De trás continua a mesma coisa. Né? De trás continua sendo a mesma coisa, mas a base dele não. A base dele não. Então, na prática, uma vez que eu faça esse corte aqui, eu estou dizendo que é isso daqui que está acontecendo, correto? Na verdade, é mais para cá. Isso. Estou dizendo que é isso daqui que está acontecendo. Se é isso daqui que está acontecendo, não existe mais a menor hipótese disso daqui ser dessa forma, correto? Para começar, essas peças aqui se soltam nesse conjunto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou levá-las para lá, então, para eu poder trabalhar com isso daqui com mais liberdade. Elas não estou necessariamente dizendo que elas estão corretas, gente. Eu estou me livrando delas temporariamente nessa posição para eu ter liberdade de trabalho. Ok? Vocês entenderam que eu girei ela daqui para lá, gente? Tendo feito isso, vou apagar a setinha e apagar a minha divisão aqui, que ela não existe mais. Por que eu fiz isso, pessoal? O que me preocupa? Isso daqui, eu sei que não vai existir mais, porque agora é uma diagonal de um quadrado, não é mais a aresta do quadrado, então ela vai ser mais comprida, certo? Da mesma forma, isso daqui já não é mais o L que nós estamos vendo. De trás continua igual, perfeito. O da frente não. O da frente perdeu o quadrado que tinha aqui e aconteceu uma dobra agora nessa face. Eu posso, então, fazer essa aresta, que agora tratam-se de duas faces diferentes,
Ou seja, estou assumidamente separando as duas, certo? E aí, o comprimento que eu tenho aqui já não tem mais como ser esse, porque ele precisa ser exatamente o comprimento da minha rampa, ou seja, a diagonal do quadrado. Eu poderia pegar um compasso com centro nesse ponto e abertura lá, para trazer essa informação para cá, para descobrir qual é, de fato, o comprimento dessa rampa. Uma vez que eu tenho essa informação, beleza, essa face está feita. Gente, esse é mais chatinho. Se vocês tiverem dúvidas a qualquer ponto, me parem para eu buscar outra forma de tentar elucidar isso para vocês, porque essa é mais chatinha mesmo, tá bom? Bem claro o que eu fiz aqui, gente? Bom, joia. Né? Com isso, uma vez que eu trago ela para cá, essa parte já não existe mais. Não é? Eu estou fechando aqui, correto? Essa peça pode ficar voando aqui? Ela pode ficar só com essa divisão de vértices? Não, correto? Então, a peça que era de cima, que é essa que eu estou apagando nesse instante, ela está um pouco perdida agora, ela não está em lugar nenhum. É justamente essa daqui de cima, correto? O que eu sei sobre ela? Eu sei que trata-se de um triângulo, onde duas das suas arestas são o mesmo comprimento da lateral do quadrado que eu tinha, e outra da sua aresta é a diagonal da minha rampa, não é? Mas essa tal da diagonal da rampa não é exatamente ela que eu tenho aqui? Bom, então eu posso traçar aqui as minhas arestas. Deixa eu traçar essa linha de novo, ficou horrível. Posso traçar aqui as minhas arestas. Nossa, boletim. Muito melhor. Certo? Para que eu possa ter justamente a tampa lá do meu sólido. Percebe? Gente, está claro que aquela peça que eu acabei de tirar em cima, porque agora ela estava solta, voando, eu trouxe para cá? Vocês conseguem enxergar que o que eu tenho aqui já é aquilo ali com precisão? Que bom. Ótimo. Joia. Continuando aqui então, gente. Vamos fazer uma segunda intervenção aqui na minha peça. Para nos aproximar de novo da 11. Quer dizer, da 12. A rampa lá de cima. Parece razoavelmente fácil fazer essa intervenção nessa rampa, será que não? Porque, no fundo, é só pegar literalmente o que seriam as partes referentes ao cubo lá de cima e transformar numa rampa, correto? Ok, silêncio no palco. Joia. Bom, primeiro de tudo, a lateral que eu tenho aqui, ela agora, nessa parte, que é a parte de cima, ela torna-se a rampa. Ou seja, estou dizendo que aqui eu vou estar ganhando esse traço inclinado e que isso aqui vai deixar de existir. Certo? Problema. Mais uma vez, agora eu tenho conexão de vértice de novo, não é? O que acontece então? Essas duas partes, na prática, elas não vão ficar nessa posição e nem vão ter exatamente esse tamanho. A título de entendimento, eu vou deixá-las aqui temporariamente, por quê? Essa parte que eu tenho aqui, que agora está solta, ela seria o que era anteriormente o tampo do nosso prisma, não era? E essa parte aqui, então, é justamente o que seria a parte da frente, não é? Que agora passa a ser o quê? Uma rampa. É só para poder mostrar isso que eu mantive ainda nessa posição, mesmo sabendo que ela está errada. Porque eu não posso ter essa junção por vértice, é uma junção ideal, isso não é possível, ok? Dúvidas ao que eu concebi aqui, gente, nesse momento ainda? Sim, esse do meio aí, ele é a rampa, assim.
Ele vai ser a rampa, ele ainda não é, ele vai ser. Tá. Por hora, do jeito que ele está aqui, sendo um quadrado, ele é literalmente a peça que eu tinha aqui antes ainda, Isa. Ela é literalmente aquela tampa quadrada que eu tinha ali em cima. Vai deixar de ser, vai passar a ser uma rampa, que eu ainda não fiz. Ok? Então tá. Se eu sei que essa peça não vai mais ser quadrada, e muito menos pode ter essa junção de vértice, o que acontece com ela? Primeiro, o comprimento das suas arestas precisa ser exatamente o comprimento da rampa, não é? Posso, com centro, compasso, com centro fixo aqui e abertura lá, trazer essa informação para cá para ter esse prolongamento, para que isso tenha o comprimento esperado, sim, da rampa. Agora já tem um comprimento ideal. Qual é o problema dela? A junção continua sendo por vértice. O que eu posso fazer de prático para resolver isso? Simples. Nesse caso, eu posso literalmente juntar essas duas para que essas arestas, que são uma só, tornem-se uma só. Ou seja, fazer isso daqui. E aí isso desaparece. Correto? Da mesma forma, este conjunto eu posso colar ali de volta para que seja uma coisa só. Ou seja, agora não vai ser. Pego meu perpendicular aqui, com a altura de um quadrado. Ótimo. Isso. Colei elas de volta, para que elas não fiquem com conexões apenas de vértice como elas tinham antes. Deu para sacar, Isa? Massa. Alguma dúvida em relação a essa maluquice que eu fiz? Se quiser, eu posso fazer de outras formas, gente. Você vai arrumar ali aquele L ali, ao contrário, né? Agora eu vou precisar Porque arrumar o... pois é, muito bem colocado, Isa. Legal. Porque se por um lado ele fechava aqui, na parte de cima dele agora, isso daqui simplesmente não existe mais, né? Porque o que seria a parte de cima aqui agora, já está ali do outro lado que é a rampa, né? E é um outro lugar onde eu poderia ter essa rampa, inclusive. Tudo bem, gente? Renata? Ok? Letícia? Certo? Professor, não estou muito bem. Tá meio Que confuso bom. pra Até que mim. enfim. Não mintam, gente. Por favor, é muito importante. Exponham. É ótimo. Eu preciso saber disso. Qual parte ficou mais confusa? É tudo. Até ali a parte assim da base, a primeira parte, sabe? O primeiro Aqui, cubo, eu né? entendi tranquilo isso. Que Aí bom. a partir da rampa eu comecei a me confundir. Da Acho que rampa. nos desenhos em geral, as rampas foram a parte que mais me confundia um pouco. Isso realmente vai requerer uma certa prática. Mas legal você ter falado. Que bom. Obrigado por isso. Deixa eu buscar o plano B aqui, então. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela. Joia. Vou tirar isso aqui tudo. Ótimo. Então vamos a partir do momento em que você está relatando a dificuldade para a gente entender o que está acontecendo. Até aqui estava tranquilo, em tese, né? Nessa situação aqui, nós tínhamos o quê? Vamos lá. Nós temos isso. O retângulo ali atrás, que ainda era um L, né? Ótimo. Aqui.
Olha lá. A distância que eu tenho aqui é a distância que eu vou precisar para trabalhar com raio, certo? Então, quanto vai ser esse comprimento? A mesma distância que eu tiver aqui, essa distância, percebe? Como esse programa aqui, sinceramente, perdão a palavra, mas ele é uma merda em termos de precisão, então eu vou fazer matematicamente falando mesmo. A diagonal de um quadrado vai ser 1,44, então é o que tem para hoje. Pronto. Ok. E aí, aqui eu preciso do triângulo tendo uma unidade de aresta. Ah, mais simples. Pronto. Ah, tá. Que é 1,44 é ideal também, né? É aproximado. Tá bom. Ótimo. Isso. Ah, tá. Aí nós temos o retângulo aqui atrás, né? Com as duas pecinhas em cima dele. Os dois quadradinhos ali em cima. É a Andressa que falou, não foi, Andressa? Isso, aham. Até esse ponto aqui, estava tranquilo? No sentido de entender todas as partes que estão acontecendo? Por que elas estão Sim, com essa... aham. Isso estava tranquilo, ótimo. Aí, então, vamos fazer o corte aqui em cima para fazer a mudança. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que o que vai acontecer aqui é isso, certo? Tranquilo? Ah, entendi. Eu acho que, assim, a questão que complica mesmo é a visualização, porque a gente não tá vendo essa parte direito. Eu cheguei a imaginar que fosse. A chatice da história é a tal da isométrica. Porque ela deixa de aparentar de ser essa rampa, né? Na verdade, ela fica em isométrica perfeita, ela vai ficar aqui. Né? E aí parece uma peça super confusa, né? Imagina. Aí, bom, a lateral aqui, olha só, exatamente aquilo que eu estava falando, ela deixa de ser esse retângulo, certo? E na hora que ela fechar ali para cima, ela vem daqui para cá e isso deixa de existir. Olha o problema da junção do vértice. Na hora que eu faço a rotação aqui para ela poder fechar ali de volta, olha lá. Ela não fecha. Que é aquilo que eu estava falando, que essa peça é a tampa lá de cima, que a Isa perguntou, né? E aí isso aqui vem para baixo. A situação é mais ou menos essa. Com isso, é claro, isso daqui também precisa ser cortado ao meio. Percebem? Para que possa ser exatamente aquela situação, né? E aí o comprimento dessa peça aqui em cima não pode ser só esse tanto, ele precisa ser do comprimento do tamanho da rampa inteira, porque senão ela vai ficar aberta. Ela vai ficar literalmente com isso aqui. E ela não pode ser isso, ela precisa descer tudo, percebem? Percebem, pessoal? Voltando. Quando eu Sim, deu para entender bem. Ah, que bom. Vamos só deixar no mesmo ponto. Olha lá. O que eu falei da junção de vértices é literalmente isso. Não é uma boa solução para coisa. Bem de longe. Por outro lado, o que eu sei é que isso daqui pode estar aqui, assim como isso daqui pode estar aqui. E aí eu já tenho agora exatamente o comprimento que ela precisa ter. Eu posso aumentar ela para que ela tenha o comprimento total da rampa. E aí eu tenho precisamente a mesma... Ah, precisamente não, porque ainda tem essa peça aqui em cima que não existe mais, né? Isso. Aí eu tenho precisamente a mesma situação, tanto que eu estava desenhando no quadro, quanto que está aqui agora, por exemplo, na modelagem. Exatamente no mesmo momento. Ok? Joia. Voltando ao sofrimento descomunal aqui de fazer isso no braço. Vamos lá. Por fim, o que falta para essa nossa peça número 7, de fato, virar a peça 12? Só o corte mais chato de todos, que é esse daqui, né?
Isso. E aí, gente, por onde que eu começo fazendo agora a mudança? Isso vai ser chato. Aonde vocês enxergam que seria a forma mais prática para vocês de eu começar a fazer isso daqui? Na base, você já muda alguma coisa? Aqui, de cara na base já muda, né? Ah. Verdade. Ah, que delícia. Bom, vamos lá. Olha, na parte do fundo ali, eu já sei que ele deixa de ser um retângulo, porque ele ganha essa rampa aqui agora, não ganha? Então, na parte do fundo, eu tenho isso, e aí ela descola da base nesse ponto, né? A base fica solta. Joia. Da mesma forma, desse lado aqui, eu tinha um retângulo aqui antes, que agora ganha esse triângulo ali embaixo. Ou seja, ele também descola da base, deixando a base solta. Certo? A base, ali embaixo, antes disso tudo, deixa eu desenhar aqui antes a situação que ela era, para vocês verem as mudanças pelas quais ela vai passando. Originalmente, enquanto peça 7, ela era isso daqui, um plano só, certo? Aí nós cortamos aqui, para ela poder virar a situação em que ela está agora, e aí nós vamos mudar de novo para poder incorporar essa rampa. O que acontece? Essa parte triangular continua, essa que está aqui embaixo, continua colada no chão, certo? A parte de baixo. Isso daqui agora eu separei porque essa parte que estava no chão deixa de estar no chão, certo? Ou seja, ela deixa de estar aqui, onde ela estava originalmente, certo? E dobra para poder virar essa rampa. Ou seja, ela vai ficar mais comprida, torna-se uma rampa, e ela deixa de estar colada no chão. Então, esses dois planos deixam de ser o mesmo plano, porque agora existe uma aresta dobrando entre eles. Bem claro? Joia! Estou dizendo, então, que essa aresta agora aparece, e este quadrado deixa de ser um quadrado para ser um incrível, maravilhoso retângulo, né? Vamos lá, vamos por partes. Isso daqui deixa de ser esse quadrado. Ele vai ficar mais comprido aqui, para que ele possa ser um retângulo, esse novo retângulo do qual nós estamos falando, certo? Onde essa aresta e essa são as mesmas, essa aresta e essa são as mesmas. Ok? Todo aquele conjunto que a gente acabou de resolver, que é a parte da rampa de cima, o que acontece com ele, certo? Ele agora está aqui solto. Ele era uma coisa só quando eu tinha o retângulo inteiro naquela lateral. Eu não tenho mais. Ele agora é a rampa, e depois da rampa, isso. Estão vendo a minha rampa aqui? Na hora que ela termina, eu passo a ter esse triângulo exatamente colocado em cima dela. Então, eu preciso pegar esse conjunto todo e trazer para que eles se colem de novo. Ou seja, apaga tudo para poder levar para colar nessa situação. Isso, essa parte que é mais comprida. Aqui a diagonal precisa de um quadrado. Aí aqui, a rampa lá de cima que já está resolvida. E da mesma forma, o triângulo lá de cima. Tranquilo até esse ponto? Sim, professor, tranquilo. Joia. Gente, se não tiver, por favor, me falem, certo? Qual é a chatice da situação que eu tenho aqui agora, gente? Conseguem ver algum problema nessa planificação que eu tenho? Esses vértices Tem um juntos vértice ali? lá no meio. Tem um vértice lá no meio. Exato. Essa junção por vértice, ela não deveria acontecer, certo? Eu tenho algumas alternativas. Tanto essa aresta pode colar aqui, trazendo todo mundo para ela. Isso é uma solução. Como essa aresta também pode colar nessa, trazendo todo mundo consigo. Também é uma solução, certo?
Do que eu estou falando, então? Eu vou pegar isso daqui e levar para lá, para que torne-se, então, uma coisa só. Vamos lá. Onde... Como é que é? O que era mesmo aqui? Ah, tá. É aquele, o triângulo com quadrado. Tá bom. Isso aqui. Exato. Para depois... Eu vou ficar um pouco inclinado. Isso. Para depois eu ter aqui o meu quadrado de fato. Joia. Trouxe aquela primeira peça para cá, certo? E agora eu preciso trazer esse resto também para cá. Por isso que eu disse, para mim esse daqui é de longe o mais complicado deles todos. Não é de graça que ele está por último. É uma rampa, tá? Então é mais comprido. E aí, da mesma forma, ela tem o triângulozinho que ela já tinha ali em cima, né? Que é a parte do fechamento. Essa é mais confusa, né, pessoal? Deu para entender pelo menos o processo? Acho que se você colocar no sketch, acho que eu vou entender melhor. Porque acho que né? essa última parte buguei. Cabulosa, né? Tá bom. Vamos lá. Não tem problema. Essa daqui eu assumo que é assim, para quebrar a cuca mesmo. Não, é por isso que eu até disse. Não me assusta que praticamente todos vocês tenham errado, porque realmente ela é mais difícil mesmo. Vou dar share screen aqui. Ela destoa. Professor, eu pessoalmente consigo entender o que você fez, mas aí, entre entender e visualizar, são Existe um passo. São coisas muito diferentes, entendeu? Imagino, Jesus. Imagino, velho. Eu vou fazer, acho que eu vou fazer o seguinte, então, para tentar ser mais didático ainda. Deixa eu tirar essa parte de baixo, né? Já temos precisamente o que é a peça número 12, né? O sólido número 12. E aí eu vou fazer o seguinte, ao invés de simplesmente alterar esse daqui, eu vou deixar ele aqui do lado, para todas as alterações que eu fizer, vocês sempre terem a referência do que estava antes e o que eu estou fazendo depois. Talvez facilite um pouco. Certo? Bom, lá embaixo, como eu disse para vocês, não é mais esta situação, né? Eu tenho o triângulo colado no chão e aquela parte, ou seja, essa parte de cá, deixa eu até mudar a cor para vocês visualizarem melhor, essa parte de cá passa a ser a rampa agora, certo? O que acontece então com ela quando eu faço isso? Deixa eu arrastar geral para lá, certo? O que vai acontecer? Isso daqui vai deixar de ser esse quadrado, porque vai passar a ser uma rampa. Como é que eu identifico o comprimento dessa rampa? Simples. Do lado de cá, o que eu fiz foi, se eu sei que ela deixa de ser uma rampa, que ela deixa de ser um quadrado e passa a ser uma rampa, eu estou dizendo que ela é isso daqui, porque na hora que ela ficar de pé, a minha situação vai ser essa, certo? Quando essa parte aqui, em específico, ficar de pé, eu preciso que ela atenda o comprimento da minha rampa. Correto? Com isso em mente, então, eu preciso que este comprimento seja daquele comprimento. Ou seja, preciso que isso daqui tenha este comprimento. Ok? Da mesma forma, desse outro lado, ele também vai ter que começar a atender agora a uma rampa, não mais ao quadrado, não é? Joia! Até esse ponto, estava claro para vocês o que eu estava fazendo? Pra mim, sim. Foi na hora que você tentou tirar o vértice que bugou minha cabeça. Bugou. Ah, tá. Então, deixa eu... Ótimo. Quando eu termino a minha rampa, eu já tenho de cara esse triângulo aqui em cima. Então, esse triângulo ali de cima, na real, ele é isso daqui, né? Desculpa, triângulo da de cima, conectado com a minha rampa. Triângulo da de cima, conectado com a rampa. Certo? Ok?
Agora que começa a encrenca, porque na prática, as peças já estão corretas. O problema é que eu não posso ter esse tipo de conexão de vértice, né? Oh, porcaria. O problema é que eu não posso ter esse tipo de conexão de vértice. E aí, o que acontece? Só para deixar os dois abertos, para vocês poderem comparar o que era o antes com o que está virando. Tá? Mais uma vez. Eu tenho duas alternativas. Ou eu trago isso daqui para cá, né? Ou então, eu trago isso tudo, que foi, no final das contas, o que eu fiz, para cá. Qualquer uma das duas soluções é possível e vai dar certo, sem problema nenhum, certo? Qual é a chatice dessa situação? Nossa, mas isso daqui parece super confuso. Parece. Mas olha, quando eu for planificar, talvez possa esclarecer um pouco melhor na cabeça de vocês o que está acontecendo. Trouxe essa daqui para ficar de pé, correto? Agora, essas aqui todas vão ficar de pé em relação a essa rampa. Então, eu vou rotacionar a rampa primeiro para facilitar a minha vida e o entendimento de vocês. Aqui. Ok? Essa parte de baixo aqui é a parte que já está no chão, que sempre esteve no chão. Ela fica aqui desse lado. Ok? Aí agora começa a encrenca, de fato. Eu preciso que esse plano daqui seja rotacionado ao redor dessa aresta. Não repare o que eu estou fazendo agora, que é meramente um recurso didático para conseguir fazer essa rotação no SketchUp, tá bom? Não se assustem, gente. Por favor, deixem para se assustar com isso no terceiro semestre, quando vocês fizerem computação gráfica comigo. Onde eu vou pedir algumas situações assim. Ótimo. É que eu preciso na verdade, desse plano aqui para conseguir fazer essa rotação em questão. Uhul! Vai. Vai, meu filho. Vai, então tá bom. Digitado é melhor. Olha lá. Vou tirar esse troço dali de dentro. Para que eu pudesse ter essa situação aqui. Ou seja, essa aresta era meu eixo de rotação. É isso que torna difícil de enxergar. Porque realmente não é um eixo de rotação ortogonal, que está na horizontal, tipo assim, está na vertical, na horizontal, na profundidade. Não, ele está inclinado. E aí isso pede a vocês que vocês imaginem uma rotação através de um eixo inclinado. E normalmente é isso que dá encrenca, né? Quando é para, por exemplo, rotacionar em relação a essa aresta do chão, beleza, ela está perfeitamente horizontal. Quando é para rotacionar essa parte, é em relação a essa outra aresta, que também está no plano horizontal. Essa daqui é a primeira rotação que vocês tiveram que fazer, que está no plano inclinado. É normal que dê esse tipo de confusão. Certo? Bom, isso daqui, com isso, eles só precisam se fechar aqui. Certo? Isso daqui, mais uma vez, uma rotação de um plano inclinado, mas um pouco mais simples de se imaginar, né? Em relação a esse eixo, ele tem que deitar aqui, ou seja, ela precisa vir para esse ponto. Isso daqui precisa literalmente deitar para cá. Certo? Ok? Essas partes remanescentes são só os trechos da rampa de cima. Então, isso daqui rotaciona aqui para vir para cá. Certo? Da mesma forma agora, essa minha rampinha. Deixa eu fazer aquele plano que eu preciso, senão eu não consigo fazer esse tipo de rotação. Cada recurso com seus problemas. Aqui eu, infelizmente, preciso ficar fazendo esses sólidos para pegar a superfície deles para conseguir fazer as rotações. Certo? E aí, por fim, é só fechar esse vértice com essa ponta. Ou seja, rotacionar através desse outro eixo inclinado para conseguir isso aqui. Chatinho, né?
Maurício, talvez se você deixar toda a planificação com os dois lados certos. Ah, esqueci a palavra agora. Dois lados certos? Como assim? As duas soluções possíveis? Não soluções possíveis. Quando eu lembrar da palavra, eu falo. Nem queria mesmo, né? O que eu posso fazer também como alternativa, não sei se facilita ou se até atrapalha, na real, é colorir isso daqui. Se pá, é uma alternativa. Né? Qual é meu receio de colorir? Esse plano aqui, por exemplo, ele é um plano só, né? Só que na prática, eu teria que colocar uma cor para esse quadrado aqui e outra para aquele, porque são cubos diferentes. Tenho medo de vocês entenderem que são faces diferentes. Não são. Isso é ruim, né? Simétricos, Maurício, essa é a palavra que eu queria falar. Simétricos. Isso. Agora e daí você traz... Simétricos. Desculpa. Tá vendo a peça que você tinha rotacionado, ou ela colando de um lado, ou ela colando de outro? Sei, essa encrenca. Isso. Não, deixa o trapézio no lugar onde ele tá, e você só rotaciona o retângulo com o triângulo para outra face, que daí ele fica assimétrico. Isso aqui? Ah, para isso daqui ser a mesma coisa disso aqui. Isso. Essa grande sacada. E você pode rotacionar ali a peça em cima também, deixar ela igual os dois trapézios, na verdade, deixar os dois na mesma direção que eles... Isso aqui? Não, volta. Nem queria. O trapézio, onde tem a hipotenusa. Uhum. Entendi, você fala para literalmente para ela ter uma simetria de rotação, né? Porque daí acho que fica talvez mais simples de você enxergar como encaixa depois, não sei. Bom, muito bem. Já posso considerar te dar uma fração do meu salário. Me parece ótimo. Não sei se realmente melhora para vocês, mas me parece ótimo, gente. Querem que eu tente fechar da forma como está colocado aqui agora? Vamos lá. Deixa eu tirar isso. Aliás, acho que agora eu já não preciso mais disso, né? Vamos lá. Ou seja, isso aqui fica de pé, né? Beleza? Aí, isso daqui... aqui eu ainda vou ter um pouco da chatice. Não muda tanto. Espera lá. Aqui, isso aqui fica de pé, né? Certo? Gente, ignorem sempre esse pequeno sólido que eu estou carregando comigo, porque eu preciso dele para rotacionar as peças, senão não tem como, ok? Esse sólido não existe, tá? É uma abstração da cabeça de vocês. Ok? Até aqui? Aí, uma alternativa que eu tenho aqui agora é... Por enquanto, eu vou deixar aquela rampa última exatamente como ela está. Vou deixar ela planificada ainda, certo? E vou fechar todas as outras partes. Estou só montando de um outro jeito para vocês, de alguma forma, talvez na esperança de clarear um pouquinho. Onde? Isso daqui tudo vai ser rotacionado. Aqui. Onde? Isso daqui, então, vai ser rotacionado. Aqui. Certo? E agora é inevitável fechar a rampa, né? Porque é só o que falta mesmo, né? Não tem muita alternativa mais. Então, eu vou carregar esse conjunto inteiro aqui. Menos o fundo. Fazê-lo num objeto separado. Porcaria. Ótimo. Então, agora eu posso carregar todo esse conjunto aqui, sem o chão, que era o meu problema. Posso carregar esse conjunto todo para que a rampa fique na posição correta.
certo? Tá lá, fechei aquela parte. Falta só agora trazer este conjunto para fechar nessa parte. A impressão que eu tenho é que, na verdade, não importa muito o que faça, ela é complicada de um jeito ou de outro, né? Enfim. Ok, gente. Conseguiram minimamente enxergar a planificação? Deixa eu ver, tem coisas no chat. Pois é. A gente tenta, né? Mas no fundo, isso na verdade só mostra para vocês que conseguir enxergar isso aqui legal realmente vai requerer um treinamento bacana de visão espacial. E vale lembrar, são 3 rampas. Né? Tipo assim, não é uma casa com telhado, não é, né, uma situação assim muito mais rebuscada, né? É óbvio que planificação vai requerer direcionamentos bem específicos de visão espacial. Deixa eu dar o stop share aqui. Então, planificação vai requerer direcionamentos muito específicos de visão espacial. Né? É diferente você imaginar uma épura desse objeto de você imaginar a planificação desse objeto. De qualquer forma, eles não são exatamente direções muito concorrentes. Pelo contrário, o entendimento de você ficar na sua cabeça rotacionando esses planos para que essas coisas todas possam estar acontecendo é um raciocínio que vai desenvolver para caraca a visão espacial de vocês, porque vocês estão literalmente mentalizando as rotações que estão acontecendo. Yo! Ok? Vamos fazer aqui um breve intervalinho, pessoal, que são para vocês vão ser 9h13. Podemos ficar até mais ou menos 25, então 9h25, ok? Certo? Vocês tomem uma água, vão ao banheiro, dão uma espairecida na mente, porque a gente vai começar a trabalhar com outra coisa completamente diferente agora, certo? Maravilha, já voltamos.